Meus irmãos, boa tarde. Vamos nos preparando com a prece para que nós possamos aqui ouvir um pouco mais sobre essa doutrina que nos dá tanto conforto. Senhor nosso Deus, Jesus Mestre amado, mais uma vez aqui juntos para possamos aprender um pouco sobre essa doutrina que nos esclarece, nos ajuda a nos comportarmos no mundo segundo o comportamento de um bom espírita, de um bom espírito que saiba entender as leis de Deus e compreender sem desespero, sem mágoa e sem nenhuma revolta os processos que nos ocorrem, o problema que às vezes nos aflige, os momentos que estão para nós, a humanidade, de dificuldade, de ameaça, mas estamos aqui para superar tudo isso e tenhamos fé e certeza de que nada nos acontece se não for com a permissão de Deus. E Deus que nos ama a todo, quando às vezes nós vemos um grande mal achando que seja uma ameaça para nós, é um grande bem. Aonde nós vamos encontrar o bem quando o desespero ou a mágoa ou as coisas difíceis nos ocorrem? É quando nós vamos entender que se não tivermos que passar pelo processo que estamos passando, e se esse processo não for resolvido momentaneamente, é porque seria um grande escândalo, uma grande ameaça no futuro. E para isso, é que essa doutrina que aqui está nos esclarecer e que nós tenhamos o empenho e o interesse de aprender para podermos lidar com isso de uma maneira, com resignação, compreendendo sem desespero o processo que nos ameaça, que nos atinge, porque aonde nós vemos uma ameaça é porque ainda não temos a compreensão de entender que estamos no mundo de prova e expiação e por isso somos provados, e quando estamos expiando é porque precisamos passar pela dificuldade que se apresenta para nós. Que Deus continue a nos favorecer sempre e nos auxilie através dos nossos anjos mentores para que nós continuemos a trabalhar o melhor de nós, sermos o melhor possível, trabalhando o bem, a caridade e o amor ao próximo. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir a nossa irmã Sueli, hoje há aquela reunião de esclarecendo dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à doutrina ou alguma coisa que queira perguntar sobre o espiritismo, é o momento, tá bom? Uma boa tarde a todos. Nós só temos uma perguntinha para hoje, então quem quiser formular alguma, pode já ir fazendo aí. Bem, para quem não conhece essa reunião, mas acho que todo mundo já conhece, a gente na última terça, última sexta e último domingo de cada mês, a gente não traz um tema para que as dúvidas que nós, que aqui falamos, vamos gerando aí em vocês, às vezes com uma exposição pobre, alguma coisa assim, e também o que acontece por aí em torno de nós, os nossos problemas, algumas coisas que a gente queira, alguma explicação do espiritismo. E nem sempre os temas abordam, às vezes, aquela dúvida que a gente tem, né? Então, a gente abriu essa reunião para que a gente possa atender um pouquinho mais aquele que tem aquela dúvida, né? Bom, aqui a única que tem hoje é sobre a cantora que morreu, né? A Amy Winehouse. Aí a pergunta é, quando ela acordar, como estará o espírito dela? Quando ela acordar do outro lado, continua a dependência química? Bem, a situação real do espírito é difícil da gente abordar, porque cada caso é um caso, assim como suicídio direto, cada caso é um caso. No caso dela, né, todas as pessoas que têm um vício dessa ordem, qualquer vício antecipa a partida da gente aqui da Terra, né? Os vícios, de uma maneira geral, fazem muito mal, né? Aquele que tem uma doença, não pode comer de tudo, mas não faz a dieta e come de tudo, ele apressa a saída dele daqui. Outros vícios, como ela era envolvida com o álcool, com as drogas, isso tudo vai danificando muito a organização física e realmente a pessoa parte antes da hora. E não se sabe qual foi exatamente a causa da morte dela, ainda não foi dito isso, suspeita-se, né, de uma overdose, ainda não chegaram a uma conclusão com o estudo até agora, né, com os exames até agora. Então, eles vão continuar fazendo os exames. Mas, de qualquer forma, esses vícios, eles
antecipam a saída da alma. Então, a gente pode classificar uma morte dessa e outras, não só essa, mas aquele que precisa fazer uma dieta e não faz. Isso aconteceu com o André Luiz. Né? Quem viu o filme lembra, quem já leu o livro também lembra, aconteceu com ele. Ele tinha um câncer, ele precisava fazer exame, olha que ele era médico, né? Ele precisava se tratar, ele precisava fazer dieta, ele precisava de muitos cuidados e ele não fez nada. Embora fosse médico, ele não fez nada. E segundo ele conta, ele partiu 6 anos antes do que ele deveria partir, né? Ele deveria ficar mais 6 anos no mundo e ele foi antes, porque a matéria foi estragando, né? Foi se deteriorando. E no caso do vício, do álcool e da droga, isso também acontece. Então não é um suicídio direto, porque ela, se foi uma overdose, que não tenha sido, né, mas pode ter sido um outro problema causado também pelo excesso, né, do uso, pelo desgaste orgânico, não significa que ela tenha tomado uma overdose e tenha morrido, pode não ter sido, né, mas pode ter sido um problema qualquer causado pelo uso da droga, né, que ela vinha já fazendo há bastante tempo, e do álcool. Ela nunca teve intenção de se matar, ela não tinha essa intenção, ela não estava fazendo isso para morrer. De forma nenhuma. Quem faz uso das drogas não está fazendo isso para morrer. Eles têm lá os motivos, cada um tem suas razões, cada um justifica dessa ou daquela forma, mas ninguém está fazendo para morrer. Não é? Então, da mesma forma que uma pessoa, quando tem uma doença, ela não faz o tratamento adequado, ela não quer morrer por causa dela, ela não faz porque não está achando necessário, acha que é exagerado, ou tem medo dos efeitos colaterais, mas ela não está fazendo, ela não está deixando de se tratar para morrer, não. Né? Então, a intenção que caracteriza algo como suicida, não é aquele que realmente dá um tiro na cabeça, ele quer morrer, se joga debaixo de um carro, pula de um edifício, essa pessoa, ela está cometendo aquilo que nós chamamos o dolo, né? No mundo aqui, quando há um acidente, ou melhor dizendo, um homicídio, que tem o culposo e tem o doloso, né? Então, aquele doloso é quando a pessoa tem intenção mesmo de matar e tudo, e a culpa, não, a culpa ela teve. Como todos aqueles que deixam de se tratar, que usam substâncias nocivas à saúde, e tem culpa, porque estão sabendo, estão conscientes que aquilo ali faz mal. Então, há uma certa culpa, há uma responsabilidade nisso. Então, é o que chamamos de suicídio indireto. A pessoa não tem intenção de morrer, ela não deseja morrer, mas ela está se expondo a uma situação que pode levá-la à morte. Igual quem bebe muito, quem está totalmente alcoolizado e pega um carro para dirigir. Ele não tem intenção nem de morrer e nem de matar ninguém. Intenção, não. Ele não está entrando no carro falando, vou bater no poste, vou morrer. Não. Ele acha que não vai acontecer nada, que ele está bem, eles acham isso, né? Como ela achava que ela estava bem, que ela não precisava se internar. A última música que ela fez, inclusive, fala sobre isso. Então, eles se acham bem, quer dizer, não há uma intenção, mas há uma responsabilidade, uma culpabilidade, no momento que cada substância que a gente ingere, né, que não faz bem à saúde, por exemplo, o cigarro. Né, o cigarro tem não sei quantas substâncias cancerígenas dele, né, tem muitas, eles fizeram uma análise, é inimaginável a quantidade de coisas nocivas, de elementos nocivos que tem nele. Ninguém que fuma está querendo morrer. Ele não está fumando pensando, estou me matando. Claro que não, ele está fumando, ele tem um vício. Agora, desse vício aí, vão decorrer doenças, problemas seríssimos de saúde, até levando à morte, que se não se manifestar na atual encarnação, vai se manifestar nas próximas encarnações, porque o perispírito fica muito lesionado, então ele fica muito marcado, ele vai ter problemas com as próximas encarnações, porque no perispírito, que é o corpo do espírito, nós temos as correspondências orgânicas nele.
Não existe o órgão, existe uma correspondência. Então, aquilo ali, o espírito leva esse corpo espiritual com todas as marcas que ele fez, né? Com todas as lesões que ele provocou. Então, vai ter problemas. Se não tiver nessa, vai ter na próxima. Né? Até uma amiga minha ainda falou assim, eu tenho uma história de cigarro de muitos anos e tudo. Meu pai fumou até 90, morreu em plena saúde. Tá, mas e na próxima? Porque realmente ele pode não ter tido nada agora, mas ele vai ter na próxima. Ele lesionou a parte pulmonar, circulatória, quer dizer, nas próximas encarnações, que não necessariamente seja na próxima, pode ser nas próximas, depende muito das necessidades kármicas que ele ainda tem que passar antes dessa provação. Então ocorre isso, quer dizer, ele vai reencarnar com problemas. Então ele teve responsabilidade, ele teve culpa, como no caso dela, que é um suicídio indireto. Todo suicida passa. O suicida direto, aquele que realmente tem intenção de morrer, esse aí, há uma coisa em comum para todos eles. Não a situação da alma, que a gente não sabe qual é a situação, porque, como a gente disse, cada caso é um caso. Aquele que dá um tiro na cabeça, que toma um veneno, que se joga debaixo de um carro, tudo é levado em consideração, depende do que motivou ele a fazer isso, o que levou ele a tomar uma atitude dessa contra si. Então há uma série de coisas que podem atenuar a pena dele, digamos assim, diante da própria consciência. Porque quando a gente fala em tribunal divino, eu falei isso aqui no domingo, nós não vamos desencarnar e vamos encontrar um tribunal parecido com esse aqui da Terra, com aquele monte de figura sentada ali, né, apontando os nossos erros. Não é bem assim. Tem até um filme, acho que é Um Visto para o Céu, que parece que tem uma coisa parecida assim. O julgamento das pessoas, para você ver se ela já pode se está bem ou não, ela entra assim, nos espacinhos assim, nos nichos assim, como a gente tem aqui nessas lan houses para computação, fica assim, aí entra ali, senta e vê um filmezinho com tudo que ela fez, né? Com tudo que ela passou e que ela fez sofrer, mas não é bem assim que acontece, né? O espírito é cobrado pela própria consciência. Nós não vamos encontrar um tribunal. Aquele que achar que vai, pode até encontrar, porque ele pode plasmar aquilo tudo e ser acusado porque está plasmando no seu pensamento. Mas na realidade não é bem assim, é a própria consciência da alma que vai lhe cobrando. Então, dependendo do motivo, né, que aquela pessoa tinha, segundo o seu julgamento para tirar a própria vida, então cada caso é um caso. Agora, existe uma coisa em comum para esses suicidas diretos, e todos eles entram num desespero muito grande, quando percebem que não morreram. Porque a intenção de um suicida é morrer. Ele quer morrer. Ele está fazendo isso, ele está tirando, ele está matando o corpo físico, ele quer morrer. Mas ele não percebeu ainda na vida dele aqui que isso não vai acontecer, né? Ele não vai morrer, porque ninguém morre. O que morre é o corpo. Nós continuamos a viver com o corpo espiritual, com todas as marcas que nele fizemos, e o suicida leva no corpo espiritual a marca fatal, né, do que ele provocou nesse corpo. Então a decepção deles é a mesma, é sempre a mesma, não morrer, não reconhecerem-se mortos, eles não vão morrer. Aí o desespero é maior, perdeu o corpo, lesionou o corpo, matou, está numa situação complicada, difícil, totalmente perturbada e ainda com todos os problemas que ele viveu, que ele vivia e que o levaram a tomar uma atitude daquela. Então é uma coisa terrível para a alma isso, não resta dúvida. Agora, no suicida indireto, não acontece essa coisa, porque eles não têm intenção de morrer, como é o caso dela. Ela não tinha intenção de se matar. Eles acham que nunca vai acontecer nada. Então partiu, né, como qualquer outro parte, surpreendendo-se ao despertar na dimensão dos espíritos, porque não tinham essa intenção, não sabem o que aconteceu, não é? Eles são muito socorridos, todos nós somos. Quando Zé Manel brinca aqui, falando que quando a gente morre,
que a gente tem que procurar conhecer, procurar entender as coisas, porque o presidente do centro, o pastor, o padre, não vai com a gente para ficar nos falando as coisas para a gente compreender. Então a gente tem que procurar aprender e acender a própria luz, que ninguém vai para lá, né? Junto com a gente para nos orientar. Mas isso é brincadeira. Claro que não é o pastor, o diretor do centro, o orador, o padre que vai. Mas nós temos os espíritos socorristas. Ninguém morre sozinho, abandonado, como ninguém nasce sozinho e abandonado, como ninguém está sozinho e entregue a própria sorte no mundo durante a sua vida. Nós temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, que nos socorre, que nos ajuda, que está sempre a nos orientar, livrando-nos daquelas coisas que nós não temos que passar, dos males que não temos que passar, auxiliando-nos, fortalecendo-nos diante da dor e do sofrimento que temos que passar. Então, ao desencarnarmos, eles continuam conosco, né? O espírito protetor continua com o seu tutelado, auxiliando, ajudando, né? Amparando, orientando, mas dependendo da situação que o espírito se encontra após a morte, há uma perturbação tão grande que ele nem vê essa ajuda, ele nem ouve essa ajuda, ele não enxerga nada. Aí quando se fala que os espíritos estão nas trevas não é um espaço nesse universo aí sem luz, não. Não se trata de luz material. Essas trevas são as situações de dificuldade que os espíritos encontram, a perturbação total, que eles que não conseguem visualizar nada, eles não conseguem entender nada. Então, para eles estão num sofrimento eterno, numa escuridão. Né? Então, para eles estão nas trevas, era a treva da ignorância, não é? na falta do conhecimento, da lucidez. Quando se fala que o espírito precisa de luz, ele não precisa de luz material. O universo é todo iluminado. A luz material é o que não falta nesse universo. E vela, como as que simboliza a luz, não é também da vela que eles estão precisando. Normalmente, o que ocorre quando alguém acende uma vela para alguém que partiu, né, porque está dando luz àquela pessoa, pelo menos tentando, não é a vela que vai iluminar, é a prece que vem junto com a vela. Quando se acende a vela, faz-se uma prece. É aquela prece que é a luz. Né? E muitas vezes as pessoas precisam daquele ritualzinho da vela para poder conduzir, né? Para poder liberar aquela energia que é necessária movimentar-se para que a prece alcance o seu alvo, que ela alcance o objetivo, né? Então a vela em si, ela não significa para o espírito nada. Ela pode significar para a pessoa que está ali oferecendo aquela prece através daquela vela que ela acredita possa iluminar. Então, com tudo isso, ela libera energia, ela libera as forças da razão, do coração e direciona, então, aquela prece para aquela alma que ela quer ajudar, né? Então, a prece é que vale realmente a pena, não é aquela luz material. Então, o espírito, ao desencarnar, numa situação dessa que como ela desencarnou, ainda que não tenha sido uma overdose, que tenha sido um problema, né, ou algum órgão que tenha parado alguma coisa por causa desse vício dela que ela vinha tendo, ainda assim foi causado pelos danos que ela vinha causando ao próprio corpo, né? Então, é um suicídio indireto. Ela não tinha intenção, mas ela sabia que corria esse risco aí. Aí, nesse caso, o espírito fica muito perturbado. A situação real, a gente não pode avaliar. Qual é a situação que ela está se encontrando? Com certeza perturbada ela está. Porque ela já vivia assim aqui. Né? Ela vivia, tadinha, num estado de perturbação por causa do álcool, por causa da droga. Ela saía, ela perdia a noção das coisas, né? Então, realmente, perturbada, essa alma está, não resta dúvida. Agora, vai estar amparada, vai estar socorrida e ela vai necessitar de um tempo para que ela possa também
né, sair aí dessa perturbação e começar a compreender a sua situação. Não sabe que morreu, não sabe o que aconteceu, né? Então a equipe de socorro espiritual é que vai encontrar os meios mais adequados de socorrê-la. O que é mais indicado no momento para ela? Colocá-la a dormir? Provavelmente. Ah, mas você falou uma vez que espírito não dorme. O espírito não dorme. Quem dorme é o corpo. O corpo necessita de dormir para poder descansar, diminuir as suas atividades orgânicas e fazer atividades que não se faz com o corpo acordado, né? Então, nós temos algumas produções de alguns hormônios que só acontecem durante o sono. Então, a gente tem essa necessidade de dormir para que o corpo possa descansar, produzir aquilo que ele tem que produzir, que ele não pode produzir quando está acordado, em plena atividade. Então, o corpo tem que descansar. A alma não dorme. Ela não tem essa necessidade. Então, quando o corpo dorme, a alma se emancipa e ela se projeta para onde ela tiver, o seu pensamento tiver direcionado. Então, a gente pode visitar parentes, a gente pode visitar afetos desencarnados, a gente vai para escolas da dimensão dos espíritos, para reuniões de estudo, né? Então, a gente vai para trabalhar mesmo, né? Nos grupos de assistência. Não são só os espíritas, os católicos, os protestantes, os oradores, os diretores, eles trabalham durante a noite, não. Qualquer pessoa trabalha, qualquer pessoa bem intencionada, que quer ajudar as pessoas, se emancipa pelo sono, se integra aos grupos de assistência e vai socorrer doentes nos hospitais, né? Vai socorrer presidiários lá nos presídios. Então, existem grupos que direcionam o trabalho aqui na Terra, como em qualquer outro mundo, né, que tiver essa necessidade para trabalho. E as pessoas encarnadas, aquelas que se habilitam a esse trabalho, elas emancipadas pelo corpo, aí em corpo espiritual, de igual para igual com os espíritos desencarnados. A única diferença é que ela está ligada ao corpo magneticamente. Qualquer coisinha no corpo, a alma está ali. Então, não existe nem a possibilidade de um espírito morrer, do corpo morrer enquanto o espírito está ausente. Isso não existe. Ninguém morre dormindo. Porque há uma imantação muito grande do espírito com o corpo. Qualquer coisinha, qualquer desorganização no corpo físico, qualquer ameaça que a pessoa receba naquela hora, o espírito imediatamente, pode ser algo simultâneo, mas ele está ali presente, a pessoa acorda, né? Para aquele que viu a pessoa ir dormir e depois não amanheceu, né? Morreu, e não, aí a pessoa pensa, morreu dormindo. Isso não acontece, não. A alma está sempre presente. Agora, quando ocorre a desencarnação, o espírito se desliga e tá. Mas quando é emancipado pelo sono, a igualdade de condições na dimensão dos espíritos é a mesma. O espírito está de igual para igual. Tanto que os espíritos falam que nós ensaiamos todas as noites para a morte. Porque o corpo dorme e a gente sai. Porque o retorno da alma foi repentino. Aí, quando ela se integra novamente na organização física, a gente leva aquele susto, parece estar caindo da cama, né? Não é todo dia. Isso aí, às vezes, o corpo está muito adormecido, ou a pessoa está cansada, o corpo está ali, a alma vem, né? Quer dizer, ela se integra, ela se junta novamente com o aparelho físico, aí dá esse impacto. Às vezes parece que a gente está... Dá a possibilidade de um encontro de... Oi?
São choques fluídicos, o espírito às vezes está muito rebelde, ele não quer ajuda, porque isso também ocorre com a alma após a desencarnação. Pois muitas vezes são outros espíritos que estão assediando aquele que acabou de desencarnar ou que está, né, ainda nesse estado de perturbação na erraticidade, que não querem que ele seja ajudado. São comprometimentos que essa alma tem com outros espíritos que já estão lá. Por isso que a gente tem que estar muito bem sintonizado, né? Para que a gente não dê, assim, atividade nem tarefa para espírito ruim realizar para a gente. Quando nós temos pensamentos ruins, pensamentos de inveja, raiva das pessoas, quando a gente tem ódio de alguém, essa raiva, esse rancor, isso tudo está ali retido. E quem tem um rancor, uma raiva, um ódio de alguém, bons pensamentos para essa pessoa não vai ter. Aí fica pintando, às vezes, alguns pensamentos na cabeça, e os espíritos que estão afinizados com aquela situação estão em redor. E muitas vezes, se a outra pessoa, aquela que é alvo da nossa raiva, do nosso ódio, ela tiver em sintonia ruim também, os outros espíritos podem realizar aquilo que a gente está desejando no pensamento em outra pessoa, se ela tiver em sintonia. Ela tem que estar merecendo isso pela sintonia ruim, né? Então, o que ocorre? Mesmo que ela não receba esse mal que eu estou desejando e que outro espírito está me ajudando a praticar por causa dos meus pensamentos, mesmo que ela não receba, eu já me responsabilizei muito ao pensar e já me comprometi com aqueles que estavam ali em volta de mim, tentando realizar aquilo que eu naquele momento estava desejando. Então, ao desencarnar, a gente fica muito na mão deles. As pessoas que se utilizam de espíritos inferiores para obter as coisas, muitas vezes acontece em alguns centros mediúnicos. Não são centros espíritas, centro espírita não faz isso, né? Mas alguns centros mediúnicos que não têm essa parte da filosofia, da ciência, da religião, que não estudam isso aí, trabalham mais com a mediunidade e dão oportunidades de trabalho a espíritos inferiores, em alguns centros assim mediúnicos. Muitas vezes tem pessoas para tudo que vão, né, para prejudicar o outro, separar casal, sabe aquelas coisas que a gente sabe que existe por aí? E quem trata desses assuntos são espíritos mais inferiores. Quer dizer, uma pessoa que faz um trato ali, que se utiliza de um espírito assim, ele fica muito na mão dele. Aqui na Terra também. É mais ou menos o que acontece, né? Aquela pessoa que não tem coragem de fazer um mal para alguém, paga alguém para fazer. A gente vê isso acontecer, né? Aí no mundo. Ela não tem coragem de fazer, mas ela paga alguém para fazer. Ela não acabou se comprometendo com aquela pessoa que ela pagou para fazer aquilo. Ela vai ficar na mão daquela pessoa, vai ser chantageada, né? Ela tem medo que ela seja denunciada, caso a outra pessoa seja presa. Ela fica na mão do outro. Então, na espiritualidade, acontece mais ou menos a mesma coisa. Aquele que se utiliza dos espíritos para fazer mal para alguém. E olha, gente, isso aí a gente já falou aqui em outras oportunidades, quando expusemos aqui a questão do pensamento, né, dessa ordem. Não precisa ir para nenhum centro mediúnico fazer oferenda a espírito inferior para conseguir alguma coisa, não é? O que as pessoas erroneamente chamam de macumba, né? Fulano fez uma macumba para mim. É até um termo que não está certo falar, porque macumba não é isso. Macumba é um instrumento. Macumba não é trabalho mal feito, não é? Ficou com essa conotação porque quando os escravos vieram para o Brasil, eles queriam dar continuidade à religião deles e eles não podiam pelos senhores de engenho, não permitiam. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um altar, puseram todos os santos da Igreja Católica ali e fizeram uma correspondência com as entidades da religião deles, que podia ser Umbanda, podia ser Candomblé, o que fosse, né? Tem várias. Então, eles fizeram aquela correspondência, aí os senhores de engenho, vendo aquilo,
Vendo? Que era um altar, era tinha santo, não implicavam. E eles tocavam um tambor na dança deles. Aquilo é macumba, aquele tambor. E como os trabalhos em alguns centros mediúnicos são feitos e são utilizados no ritual os tambores, então ficou conotado que que um trabalho feito é uma macumba, né? Porque estava lá o tambor tocando. Mas erroneamente chamado de macumba, porque não é. Mas aquele que faz, e a gente sabe que isso também existe, né? Que tem muito disso, ele não precisa de ir. Basta ele ter raiva de alguém, ter ódio de alguém e ficar pensando mal para essa pessoa. Basta isso. E não precisa de nenhum espírito inferior auxiliá-lo, não. Não precisa, não. O próprio pensamento da pessoa se encarrega disso. O pensamento é matéria. O nosso pensamento é feito de uma substância que para nós não é material, a gente não vê, mas é matéria. São fluidos semimateriais que a gente desprende da nossa mente e eles alcançam a pessoa que é alvo da nossa raiva, do nosso ódio. Se a pessoa estiver mal sintonizada e sentir por nós a mesma coisa. Caso essa pessoa não sinta por nós a mesma coisa, ela não está na nossa sintonia. Então ela não vai receber pensamento ruim nenhum. Aí o que acontece? Esse pensamento não alcança a pessoa, porque nem acha, porque essa pessoa está acima da sintonia do pensamento de quem, né, desse pensamento enviado. Esse pensamento, na hora que ele começou a ser dinamizado pelas forças semelhantes a ele, que ele encontrou nesse trajeto, né? Que se imantaram a ele, de igual para igual. Quando ele volta, acontece a mesma coisa, e ele se reintegra à pessoa, porque é matéria da gente, o pensamento não se perde lá, ele vai, mas ele volta, porque a matéria mental, nossa, então nós atraímos esse pensamento de volta, essa matéria de volta. Aí quando ela vem toda contaminada. Ela vem contaminada pela nossa raiva, pelo nosso ódio, contaminado pelo que ela encontrou nesse trajeto. Achei que é um verdadeiro tráfico de drogas, de pensamento. Vai e vem. O tráfego é imenso, porque elas ficam se cruzando ali em garrafa, né? A energia. E, no entanto, a gente não imagina que isso pode acontecer. Às vezes, um espírito inferior dá uma mãozinha. Aí, nós estamos na mão deles. É muito perigoso isso, né? E ao desencarnarmos, eles estão ali para cobrar o serviço feito. Qual é a cobrança? Engrossar a fileira deles. E aí eles envolvem de tal forma a pessoa que ela não consegue receber ajuda. Ela não consegue rapidamente aquele espírito, a pessoa não, o espírito, ele não consegue sair tão rápido assim do estado de perturbação. Talvez tenha sido isso que você tenha recebido de algum que estava por perto dele, com quem ele se comprometeu. Ah, mas isso é tão fácil de acontecer? Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos inferiores. O nosso pensamento está mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. Basta a gente analisar quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo, uma desgraça qualquer acontecendo, que a gente fala, devia fazer o mesmo com ele. Olha só como que a nossa mente é poluída também. Quer dizer, a gente está na mesma sintonia. Aí ocorre essas coisas, fala. É a atração, é a lei de atração. A lei de atração, ela é uma lei universal, ela rege o universo. Da mesma maneira que você atrai as coisas ruins, um pensamento bom, de harmonia, de progresso, de felicidade que você emite a alguém, essa pessoa, se ela estiver bem sintonizada, ela vai receber esse pensamento. E esse trajeto vai e volta trazendo coisas boas para você.
Porque ele vai se somando, ele vai atraindo coisas boas que estão nesse universo. Né? Por isso que a nossa responsabilidade ao pensar é muito grande. Muitas vezes uma pessoa fala assim, eu não faço mal para ninguém, de vez em quando eu penso alguma coisa, mas não faço mal. Pois é, procurar não pensar. Quando pensar, porque pensar a gente pensa mesmo, não é? Porque ninguém é santinho. Né? Todos nós temos os nossos problemas, os amigos e os inimigos, aqueles de quem gostamos, de quem não gostamos, todo mundo tem isso. Né? Nós somos espíritos inferiores. E não ficamos assim alheios às coisas que fazem pra gente, não somos Gandhi, né? E quando eu falei domingo aqui sobre a questão de bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, que abordamos a questão do perdão, perdoar é muito difícil. Por que é difícil? Porque a gente se magoa. A gente se melindra, se magoa com as coisas que as pessoas fazem pra gente. E no momento que a gente se magoa, é difícil a gente perdoar. Muito difícil. Mas é importante fazer. Porque é muito mais importante o perdão para quem foi magoado do que para quem magoou. Primeiro, quem magoou nem sempre acha que magoou. Às vezes ele acha que ele está no direito dele, que ele está certo, que ele está totalmente com razão de ter feito aquilo para aquela pessoa. Então ele não acha, muitas vezes ele acha que ele está certo, que faria de novo. Então ele não se sente mal em ter feito aquilo. Quer dizer, ele não se importa com aquilo. Magoou e acabou, ofendeu e pronto. Agora, a pessoa ofendida, ela está magoada, ela está triste, ela está infeliz, ela está limitada por essa dor. E ela que sofre. Não é quem magoou, é quem foi magoado que fica sofrendo, até que se liberta disso. Nós não fomos realmente preparados, nem orientados para a gente se livrar disso. As pessoas se nutrem da energia ruim que estão sofrendo naquele momento, daquela mágoa, vão se nutrindo daquilo, porque acham que esquecer o problema é não ter dado importância ao que fizeram com ela e fica por isso mesmo. Não é nada disso. Aquele que perdoa, aquele que tira a mágoa e deixa sair, ele está se libertando, ele tá conquistando, ou melhor, reconquistando a sua plenitude de vida. Porque uma pessoa magoada, ela fica muito limitada para viver. Uma pessoa que foi magoada por alguma afeição, né, na parte mais assim de amor, né, entre casais, se ela foi magoada por um parceiro, ela fica limitada, ela se fecha, ela tem medo de um outro relacionamento, acontecer a mesma coisa, ela não quer nem saber. Se foi magoada por um amigo, ela não quer mais saber de fazer amizade com ninguém, porque foi magoada por um amigo, então a pessoa não vive plenamente. Ela não aproveita. A gente pode reparar, se a gente está numa festa, se divertindo, brincando, feliz, entra uma pessoa que nos magoou naquela festa, uma pessoa que nos aborreceu, a gente logo muda, já não aproveita toda a festa, já o coração já bate mais forte, a gente quer ir embora. Olha só como, talvez aquela pessoa que entrou não vai nem se importar com isso, nem lembra que nos fez alguma coisa. Agora, nós estamos ali armados já, né? Então, quando a gente perdoa, quando a gente esquece o que foi feito, a gente nem vai lembrar que aquela pessoa fez alguma coisa, ou se a gente lembrar, ela não devia estar num bom momento quando fez aquilo. E vai continuar na festa, aproveitando, alegre, feliz, se divertindo. Então, quem é que mais ganha com perdão? É o ofensor ou é o ofendido? É o ofendido que mais ganha quando ele perdoa. Porque ele se liberta de uma mágoa que fica aprisionando ele para o resto da vida, né? E ainda mais, a gente ainda fica dando crédito ao ofensor de continuar nos ofendendo, porque todo dia a gente está sofrendo aquilo, né? Então a gente não esquece do problema. Quer dizer, aquele que realmente quer se livrar dessas coisas, de tudo isso, ele tem que pensar melhor na vida dele, pensar nas próprias realizações, né? E o pensamento no bem só atrai coisa boa, né? O pensamento no bem nos liga com espíritos bons. Aí, na hora da desencarnação, todos nós vamos passar por esse estado de perturbação, todos nós. Aquele espírito rebelde, como no caso pode acontecer com ela, né? Quando ela despertar, ela não saber exatamente o que está acontecendo e ficar muito perturbada,
Não vai saber, vai se revoltar contra a situação que está vivendo, porque as coisas vão mudar, ela vai ver que mudou, muita coisa vai mudar. Então ela vai ser socorrida, ela vai ser amparada, ela vai ser socorrida, mas olha, não vai ser fácil não. Ela vai estar acompanhada dessa situação ela vai estar acompanhada por outros espíritos na mesma situação? Provavelmente. Porque os semelhantes se atraem. Quando se fala em Vale dos Suicidas, o que é o Vale dos Suicidas? A novela mostrou um cenário, não é? O inferno de Dante simboliza um pouco aquele quadro, simboliza um pouco aquele sofrimento, aquela coisa horrível. Pois é, olha só, não é um espaço físico na espiritualidade que seja um vale onde sejam jogados ali os suicidas. Não é bem assim. Tudo aquilo ali é plasmado pelos suicidas. Porque como eles vão se juntando pelo pensamento, porque os semelhantes vão se atraindo, eles vão formando grupos imensos. E aqueles grupos imensos que estão ali vão plasmando aquelas coisas que viviam, as coisas que tinham na cabeça, aí vão formando. Tudo na espiritualidade é plasmado, o bem e o mal. Então eles vão formando através do pensamento aquela situação. Aí plasmam aquilo ali que para quem está olhando, né, se a gente pudesse ver, nós diríamos, como é que Deus cria um lugar desse? Deus não criou nada, não. São os pensamentos que fazem essa criação. Né? Ao desencarnarmos, nós vamos plasmar aquilo que a gente tinha, a gente vai pensar do jeito que a gente pensava. Ninguém se torna bonzinho porque morreu, né? Ninguém, a gente acha assim, né? Ah, morreu, ai, Deus o tenha. E bate aqui, e o medo que vem puxar na perna. É melhor não falar mal, fulano, deixa quieto, né? Pois é, mas não precisa falar não, basta pensar. Né? Basta pensar, existe um caso interessante que o Chico conta num de seus livros de um grupo que estava fazendo uma refeição com a família, um grupo familiar, pai, mãe e filhos, fazendo uma refeição e começaram a conversar, como a gente conversa, e jogando algumas conversas fora, falando algumas... Naquele dia, o dono da casa, o chefe da família, fez um comentário desagradável de um conhecido que havia desencarnado. Amigo ou conhecido, acho que era amigo que tinha desencarnado. Fez um comentário desagradável naquele momento ali. Quando ele fez o comentário, ele pensou naquela alma. Aquela alma, se aproximou, ouviu e não gostou. Ouviu e reprovou. Como não podia naquele momento responder para ele, o que ela fez? Ela esperou o momento do sono, né? O momento da emancipação dele pelo sono. A hora que o corpo dormiu, a alma estava bem ali ao lado esperando ele sair. E aí o que ela fez? Ela o puniu de uma forma que ela achou adequada. Prendeu aquele homem, aquela alma ali, naquele corpo, e não deixou que ele saísse. Não deixou que ele se emancipasse. Ficou prendendo ele ali e provavelmente falando tudo para ele que ele queria falar. Que ele não pôde falar naquela hora que ninguém ia ouvir. E ele ficou. E ele era espírita, era um trabalhador de um centro, e ele integrava postos, né, de socorro. E a turma que ia sair para socorrer estava esperando por ele e nada dele chegar. Aí falou, né? Um dos elementos falou para o grupo, mas fulano de tal hoje não veio. Aí o que chefiava o grupo já sabia que isso tudo estava acontecendo, porque o espírito, pelo pensamento que ele se transporta, né? Falou assim, fulano hoje não vem. Mas por que não vem? Aí ele, a título de educação também, de ensinar, né? De educar aqueles outros que estavam ali, eles então se sintonizaram com a casa dele e puderam ver o que estava acontecendo lá. Todos eles viram aquela alma, né? Com uma aparência ruim, que não estava boa, e como que estivesse vampirizando ele ali, sugando as energias dele ali, impedindo que ele saísse para trabalhar.
Aí um dos integrantes falou, mas não podemos fazer nada por ele? Aí o instrutor falou, nós podemos, mas ele fez por merecer isso que ele está passando aí. Então ele vai ter que sofrer as consequências do que ele fez. Né? Porque ele fez uma atração, fez um comentário que não devia, ele vai ter que sofrer as consequências. Então o que ia acontecer com ele? Ele ia acordar de manhã um caco. Como se um trator tivesse passado em cima dele, como se ele tivesse sido amarrado a um poste e açoitado, assim que ele ia acordar, cansado ao extremo, esgotado, porque não dormiu, o corpo também, que o espírito acoplou ele ali, não deixou ele dormir nem acordar, foi uma situação que ele ficou naquele meio, olha, um horror, e ele ia acordar de manhã péssimo. Então, os nossos comentários sobre outras pessoas, os nossos pensamentos sobre... Isso tudo a gente tem que ter muito cuidado. A nossa maior arma é o nosso pensamento. Porque ele não tem obstáculo para ele. Ele viaja para onde a gente se sintonizar, ele vai. A gente corre o mundo todo, não é em 180 dias, não. É em 180 segundos. A gente corre o mundo todo com o pensamento, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande ao pensar. É uma arma muito grande o pensamento. Quer dizer, voltando aqui à pergunta para a gente encerrar, a situação exata dela, com certeza nós não podemos saber. Mas vai precisar de muito socorro, de muita prece, de muita ajuda, né? Então, todos nós podemos fazer isso, né? Todos nós podemos pedir muito por ela, mandar muitas vibrações boas para essa alma poder se acalmar, até porque... é uma celebridade, as pessoas ficam, né, puxando para cá, trazendo, falando, vivendo, né? Foi o mesmo que aconteceu com o Michael Jackson, aquela febre, né, de música e de tudo. Quer dizer, isso tudo prejudica muito, e os pensamentos, os julgamentos, nós não temos nada com isso, a gente não tem que julgar. Pois é, né? Tadinha. Então, o que nós precisamos fazer, não julgar. Ela fez a opção dela, ela vai responder por isso, né? Então, o que nos cabe agora não é ficar julgando, né? A gente lê tanta bobagem, né? Que algumas coisas na internet que eu estava lendo, eu falei, meu Deus, que coisa triste pensar isso da criatura, né? E começar a falar, não, o que nós temos que fazer, incluí-la nas nossas preces, nas nossas vibrações, não fazer julgamento nenhum, para que essa alma encontre um pouco de sossego, porque não vai ser muito fácil para ela, né? Nós já estamos ali no nosso horário ali, se deixar, como diz um amigo meu, dar água para ela que ela anda, não precisa de gasolina, dá água que ela vai. Pois é, se deixar, a gente fica aqui falando. Eu desejo muita paz para todos vocês, que a gente continue estudando essa doutrina que nos oferece assim, um bálsamo para a gente viver, nos ajuda muito, né, a vencer as nossas dificuldades aí. E sempre lembrando, ó, 10 minutos de evangelho é o suficiente para uma vida feliz. E a gente não teve 10 aqui, né? A gente teve 60 minutos, fora os outros 60 que a gente tem tido aí por todas as vezes que a gente estuda o Espiritismo ou outra religião, né? Porque a gente sempre fala, qualquer religião vai ensinar coisa boa, vai instruir os homens, né? O importante é o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Porque tomar conhecimento de doutrinas religiosas é a coisa mais fácil que tem. Basta pegar o livro e estudar, né? Basta pegar a Bíblia e estudar, pegar o livro dos Espíritos ou um livro de uma filosofia de outra, né? De outra religião, não importa. Tomar conhecimento é a coisa mais fácil que tem. Mas existe um momento muito importante, quando esse conhecimento que a gente teve ali, ele entra na corrente do nosso pensamento. Não basta ler, precisamos refletir sobre aquilo que lemos, né? Então, quando esse conhecimento entra na corrente do pensamento, o que vai acontecer? Ele vai sair. Ele vai sair em forma de ação. Porque o que alicerça pensamento? Aliás, o que alicerça a ação? É o pensamento. Então, como a gente pensa, a gente age. Nós somos o que pensamos. Nós não somos o que fazemos, não. A gente é o que pensa.
Não é? Então, quando a filosofia, seja dessa ou de qualquer outra religião, entra em nosso pensamento, nós vamos agir de acordo. Agora, quando ela não entra, a gente não age. A gente conhece, mas não faz. Né? Conhece, mas não faz. Estão lembrados da raposa? Lembra? Adoro essa história. Para quem não conhece, a raposa estava conversando com o coelho. E a raposa cheia de orgulho, porque o molequinho orgulhosa, a raposa é orgulhosa. Ela é linda, né? Ah, graça. Então ela estava lá se gabando para o coelho que ela sabia tudo. Tudo ela sabia. Ela sabia subir em árvore, ela sabia se disfarçar, ela sabia nadar, ela sabia correr, ela sabia tudo. Então ela estava sempre safa. Cada coisa que ela falava que sabia, o coelho se desesperava, porque ele repetia para ela assim: eu só sei correr. Aí ela falava: eu sei nadar. Ele: eu só sei correr. Não, eu sei subir em árvore também. Ele: ai, não, eu só sei correr. E ele, coitadinho, desesperado, porque estava morto, né? Ela sabia tanto. Aí nisso ouvem cães se aproximando, uma matilha chegando e ladrando. O coelho, desesperado, fez o que mais sabia: ó, perna para quem te quer. E a raposa ficou assim: eu vou subir em árvore? Eu vou correr? Eu vou nadar? Ou eu vou me disfarçar? Enquanto ela estava resolvendo o que ela fazia com tanta coisa que ela sabia, morreu na boca dos cães, né? Então, a gente tem que fazer por onde de não morrer com tudo aquilo que a gente sabe, sem que essas coisas possam nos ajudar a viver, né? Porque educarmos-nos para a morte não é educar para morrer, é educar para viver. Né? A educação para a morte é uma educação de vida, porque morre muito bem aquele que muito bem ele viveu. Isso é uma realidade. Aquele que viveu de maneira conturbada, a passagem também não é tranquila. Né? Que Deus continue nos abençoando, nos dando a oportunidade da gente aprender cada vez mais. Muita paz para todos.